Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hoje nós vamos começar nossa mais uma videoaula, tá? Vamos falar hoje sobre o sistema circulatório, tá? Espero que vocês gostem. É um sistema extremamente interessante porque todo mundo tem mais ou menos uma ideia de como é que funciona. É um sistema muito mais dinâmico do que o sistema que a gente aprendeu anteriormente, né? Pois bem, o que é o sistema circulatório? Como a gente já discutiu no início da nossa aula, do nosso semestre, melhor dizendo, o sistema circulatório vai ser a parte da anatomia humana que vai estudar o coração, que vai estudar as artérias, as veias e um sistema que anda em paralelo com ele, que é o sistema linfático. Tá certo? Então isso é o que estuda o nosso sistema circulatório. O sistema circulatório é a parte da anatomia que estuda coração, artérias, veias e o sistema linfático. Tá? Portanto, qual a importância desse sistema? Tá? Qual a importância do sistema circulatório? A gente sabe que o sistema circulatório é um sistema extremamente importante, mas sobretudo a principal função, a principal importância dele é que ele é o sistema responsável pelo transporte de nutrientes e de oxigênio pela corrente sanguínea. Tá certo? Então ele é importante porque é o sistema responsável por levar os nutrientes e por levar o oxigênio, os gases de maneira geral, até as células. Essa é a importância básica do sistema circulatório, tá certo? É levar os nutrientes e os gases necessários para a sobrevivência das células, tá certo? E quem leva esses nutrientes? Quem é que conduz esses nutrientes até a célula? É o sangue, tá certo? Então o sistema circulatório é o sistema que faz com que o sangue circule pelo corpo todinho, levando os nutrientes e o oxigênio até nossas células. Então quando a gente fala assim, que o sangue é quem conduz, eu pergunto, qual é a importância que o sangue tem para o sistema circulatório? Está aqui, ó. Qual a importância que o sangue tem para o sistema circulatório? É muito simples, né? Quando eu pergunto para os alunos a importância, a maioria de vocês pensam assim, né? Bom, é importante porque vai levar oxigênio para a célula. Beleza. É importante porque leva oxigênio para a célula. Mas a gente sempre esquece que o sangue é importante porque leva oxigênio para a célula. Ele é importante porque vai levar os nutrientes necessários para as células, as proteínas, as substâncias que são necessárias para os carboidratos, enfim, todos os nutrientes necessários para a sobrevivência da célula, é transportado também no sangue. Mas a gente esquece que o sangue também é importante porque ele retira as substâncias que são tóxicas para a nossa célula, tá certo? Por exemplo, ao mesmo tempo que o sangue leva oxigênio, conduz oxigênio, o sangue também conduz CO2, tá? Então o CO2 também é extremamente importante. É uma estrutura importante porque é graças ao CO2 que a gente consegue respirar, que o bulbo raquidiano, que é um órgão que existe no sistema nervoso, ele reage na presença do CO2. Então tem que ter CO2 na corrente sanguínea para que o bulbo mande o estímulo e a gente consiga respirar, a gente consegue fazer a nossa respiração. Mas ao mesmo tempo que o CO2 é importante, mas o CO2 também é extremamente tóxico, tá certo? E ele também é conduzido pelo sangue, tá certo? O CO2 é levado pelo sangue até os pulmões e os pulmões eliminam o CO2 durante a respiração, tá certo? Então ele é importante porque leva as substâncias que fazem bem, o sangue é importante porque leva as substâncias que fazem bem, mas o sangue também é importante porque transporta as substâncias que fazem mal, como o CO2, é extremamente tóxico, as toxinas do corpo da gente, quando a gente, por exemplo, tudo que a gente ingere vai ser metabolizado no fígado da gente. O fígado produz uma substância tóxica. Essa substância tóxica vai ser jogada na corrente sanguínea, aí vai ser levado até o rim para que o rim possa eliminar junto com a urina. Tá certo? Então essa é a importância do sangue. Então se eu perguntasse para vocês a importância do sangue para o corpo da gente, não tem erro. O sangue é importante porque vai transportar as substâncias que fazem bem à célula, que são importantes para a sobrevivência da célula, como o oxigênio e como os nutrientes. Mas também é importante porque leva as substâncias que fazem mal à célula, que são nocivas à célula, como o gás carbônico e as toxinas de um modo geral. Tá bom? Então essa é a importância do sangue para o sistema circulatório. Ok?
Vamos falar um pouquinho do principal órgão do sistema circulatório, que é o nosso coração, tá? Então você observa aqui desse lado aqui, ó, que é o nosso coraçãozinho, uma vista anterior do coração, tá vendo o coração de frente. E nessa outra imagem, um corte coronal, um cortezinho coronal, onde você visualiza a cavidade interna do coração. Pois bem, o nosso coração, portanto, ele é um órgão oco. Aqui, ó, se eu cortei o coração, ele repara que ele é um órgão oco, ó, ele apresenta 4 cavidades, ó, 1, 2, 3, 4 cavidades, que são chamadas de, ó, isso aqui é chamada de átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá certo? Ele é um órgão que apresenta 4 cavidades. Nota que o lado direito, ó, o átrio direito se comunica com o ventrículo direito, o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo. Porém, ó, entre os átrios e entre os ventrículos existe essa estrutura aqui, ó, todinha, que não permite a comunicação. O lado direito não se comunica com o lado esquerdo. Tranquilo? Pois bem, então ele é um órgão, repito, o coração é um órgão oco, apresentando 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. E apresenta as seguintes funções, tá? Vou falar de função. Função do coração, gente, funciona como uma bomba muscular. Ele é um músculo estriado cardíaco. Então o coração funciona como uma bomba muscular. Então ele funciona como uma bomba muscular de que forma? Ele funciona contraindo e relaxando. Quando o coração contrai, eu chamo de sístole. Está aqui o nome, ó. Quando o coração relaxa, eu chamo de diástole. Tá certo? Então repito, o coração funciona contraindo, como é o nome? Sístole. E relaxando, que eu chamo de diástole. Então ele funciona assim, ó, uma bomba de contração e de relaxamento. Então quando ele contrai, ele ejeta sangue para fora dele, ó. Ele é uma bomba ejetora de sangue. Então durante a sístole, ele ejeta sangue para fora dele. E quando o coração relaxa, ele funciona como uma bomba de aspiração. Ele puxa o sangue que está dentro das veias para dentro do coração novamente. Tranquilo? Então essa é a função do coração. O coração ele é uma bomba muscular cardíaca, né? É um músculo estriado cardíaco, ele é uma bomba muscular cardíaca que funciona contraindo e relaxando, ejetando sangue e aspirando sangue para dentro dele. Ele ejeta sangue para fora do coração e aspira sangue para dentro dele. Tranquilo? Então ele é uma bomba ejetora e uma bomba de aspiração de sangue. Tranquilo? Funcionando. Ele ejeta durante a sístole e aspira o sangue durante a diástole. Tranquilo? Onde é que o coração está localizado? Veja só. Nessa imagem que você está visualizando aqui, desses dois lados, ó, essa imagem é uma fotografia de um cadáver. Você observa aqui, ó, o coraçãozinho aqui na região central do tórax da gente, ó, deslocando levemente para a esquerda. Esse espaço que existe entre os dois pulmões chama-se mediastino, ok? Então, primeiro, o coração está localizado no mediastino, que é o espaço que existe entre os dois pulmões, ok? Então, se perguntasse para vocês o que é o mediastino, então, o mediastino é o espaço que existe entre os dois pulmões. Então, o coraçãozinho está localizado no mediastino, entre os dois pulmões. 2/3 do coração está voltado para o lado esquerdo do tórax. E 1/3 dele, uma pequena parte dele, ó, se eu pegar traçar uma linha aqui, ó, fica uma pequena parte dele voltada para o lado direito. Tá certo? Então, 2/3 do coração está voltado para o lado esquerdo do tórax, 1/3 dele voltado para o lado direito do tórax. Tranquilo? Então essa é a localização do coração. Então repito, o coração está localizado no mediastino, que é o espaço que existe entre os pulmões. Então ele está localizado no mediastino, entre os dois pulmões. Tranquilo? Então essa é a localização, sendo que 2/3 do lado esquerdo e 1/3 do lado direito do tórax. Tá certo? Gente, como é a estrutura anatômica do coração? Então, deixa eu cortar o coração. Tá aqui, eu fiz um corte coronal do coração. Ó. Aí você vai observar a presença de 3 camadas. Tá? Câmaras da parede cardíaca. Ó. São as camadas do coração. Então assim, o coração ele é revestido externamente por uma membrana chamada de
epicárdio. Tranquilo? Então, o epicárdio é uma membrana de revestimento externo do coração. O coração é revestido internamente, que nas câmaras cardíacas, ó, aqui dentro, ó, ele é revestido por uma membrana, chamada de endocárdio. E a parte central do coração, entre o epicárdio e o endocárdio, a gente encontra o músculo cardíaco, que é essa parte mais espessa que você está vendo aqui, ó. Esse é o músculo cardíaco, que é chamado de miocárdio. Ok? Então nós temos o epicárdio, que é uma membrana de revestimento externo. Nós temos o endocárdio, que é uma membrana de revestimento interno. E o miocárdio, que é o músculo cardíaco. Perfeito? É o miocárdio que contrai, é o miocárdio que relaxa. Tá certo? Então essa é a estrutura anatômica do coraçãozinho. Gente, dentro do sistema circulatório do indivíduo adulto, existem duas circulações distintas. Perfeito? Uma que eu chamo de circulação sistêmica e outra que eu chamo de circulação pulmonar. Então como é que funciona isso? Então é simples, ó. O coração, lembra, o coração funciona como uma bomba ejetora de sangue. Tá certo? Então quando ele contrai, ele libera, ejeta sangue de dentro dele e esse sangue vai para o corpo todinho. Quando ele relaxa, ele aspira o sangue que está dentro da veia. De modo que o sangue fica circulando pelo corpo todinho. O sangue ejeta, o coração ejeta sangue, vai para o corpo todinho. E depois esse sangue que estava no corpo todinho volta novamente para o coração. Vamos entender como é que isso funciona. Eu chamo isso de circulação sistêmica e circulação pulmonar. Então para isso eu vou explicar mostrando essa imagem para vocês. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, coraçãozinho, que é esse órgão central, tá certo? Aqui nós temos esta cavidade, tá aqui, ó, AD, ó, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então vamos começar o seguinte: como é que o sangue é bombeado do coração, rico em oxigênio, para o corpo da gente? Então simples, olha só. Todo sangue rico em oxigênio sai do coração pelo ventrículo esquerdo. Então não esquece disso. Todo sangue rico em oxigênio sai do coração pelo ventrículo esquerdo. Beleza? Então, durante a sístole, contraiu, ejetou sangue. O sangue sai do ventrículo esquerdo, ó, através, ó, desta artéria aqui, ó, onde eu estou destacando. Essa artéria chama-se artéria, ó, aorta. Então, do ventrículo esquerdo, pergunto, qual é a artéria que sai do ventrículo esquerdo? Artéria aorta. Tranquilo? Então, olha só. Então, o sangue sai do ventrículo esquerdo rico em oxigênio. Está vermelhinho aqui porque indica oxigênio. Então, sai do ventrículo esquerdo rico em oxigênio pela artéria aorta. Daí o que acontece? Essa artéria aorta, ó, vai emitir ramos, que você está vendo aqui, ó. Vai emitir ramos, a gente vai conhecer esses ramos depois. Ele vai emitir ramos aqui para levar sangue rico em oxigênio para onde? Olha o desenho. Para a cabeça. E segue outro ramo dela, ó, que vai levar sangue, ó, para os membros inferiores e para o tronco todinho, ó, fígado, intestino, rim e os membros inferiores aqui embaixo. Então repito, a artéria aorta sai do ventrículo esquerdo, ela emite ramos, ó, que vai levar sangue para a cabeça e para os membros superiores, e vai emitir ramos que vai para baixo, ó, que vai para os membros inferiores e para o tronco da gente. Nosso abdômen, as vezes abdominais e as pernas. Levando sangue rico em oxigênio. Pois bem, quando o sangue rico em oxigênio chega nos tecidos da cabeça e dos membros superiores e nos tecidos aqui embaixo, ó, dos membros inferiores e do tronco, então o sangue chega nos tecidos e chega nos vasos chamados de capilares. Então é assim, ó, a artéria aorta sai do coração, essa artéria aorta começa a se ramificar até se transformar em vasos bem fininhos. Esses vasos bem fininhos chamam-se capilares, por isso é a espessura do fio do cabelo.
Vou chamar de capilar. Onde é que os capilares estão localizados? Os capilares estão localizados nos tecidos do corpo da gente. Estão localizados nos músculos, estão localizados nos nossos órgãos. E o oxigênio vai até o capilar. Quando chega no capilar, existe o quê? Existe a troca gasosa. Olha aqui esse desenho. Essa imagem da setinha indica os capilares, que estão muitos ramos capilares. Então aqui nos capilares existem as trocas gasosas. Ou seja, o oxigênio que estava aqui no capilar vai ser consumido pela célula. A célula da gente consome esse oxigênio, libera CO2. Quando a célula libera CO2, esse CO2 volta para dentro da corrente sanguínea. Essas estruturas são as vênulas. Então os capilares se transformam nas vênulas. Então as vênulas são capilares, basicamente são capilares ricos em CO2. Daí o que ocorre agora? Essas vênulas se transformam nas veias. E essas veias, especialmente duas, veia cava inferior e veia cava superior, traz todo o sangue de volta do corpo da gente para dentro do átrio direito, como você está vendo aqui. Tá bom? Então, esse sangue que chega no átrio direito, chega rico em quê? Em gás carbônico ou oxigênio? Tá vendo aqui, azulzinho aqui, chega rico em CO2. Então, recapitulando. Grande circulação. O sangue sai do ventrículo esquerdo, rico em oxigênio. Sai através da artéria aorta. Então esse sangue vai ser distribuído para o corpo todinho. Então da artéria aorta, esse sangue vai emitir um ramo que vai levar sangue para onde? Para a cabeça e para os membros superiores. E outro ramo que vai levar sangue para os membros inferiores e para o tronco. Sangue rico em oxigênio. O que ocorre? Quando esse sangue chega nos capilares, esses capilares permitem a troca gasosa. Tá? Libera oxigênio para a célula e recebe CO2. Quando recebe CO2, está aqui embaixo, esse sangue agora volta rico em CO2 para o coração. Pergunto, quem é que traz o sangue rico em CO2 para o coração? Do corpo todinho. A veia cava superior e a veia cava inferior. Aí se eu perguntasse para vocês, a veia cava superior traz o sangue de que parte do corpo da gente? Olha o desenho. A veia cava superior traz o sangue de volta da cabeça e dos membros superiores. A veia cava inferior traz o sangue de volta de onde? Dos membros inferiores e do tronco. Tá certo? Então olha só, pronto. Então continuando. O sangue sai rico em oxigênio, vai levando para o corpo todinho, volta para o átrio direito. Do átrio direito, olha o desenho, o sangue vai para o ventrículo direito. Aí do ventrículo direito, sístole, coração contraiu. Quando o coração contrai, o sangue sai do ventrículo direito, através dessa artéria aqui, Tá vendo o nome? Artéria pulmonar. Então sai rico em CO2. Através da artéria pulmonar. Aí essa artéria pulmonar se divide, vai levar sangue rico em CO2 para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo, olha aqui. Então, o sangue rico em CO2, quando chega no pulmão, vai ter o que? Troca gasosas, o sujeito puxa oxigênio, libera CO2. O sangue aqui nos pulmões, portanto, vai ser oxigenado. Perfeito? Esse processo de oxigenação do sangue eu chamo de hematose. Não esquece disso. O processo de oxigenação do sangue eu chamo de hematose. Então, repito, aqui nos pulmões ocorre a hematose. O sangue agora foi oxigenado. Pronto, o sangue agora oxigenado, olha a setinha, volta para o coração novamente, através das veias pulmonares. Olha a setinha aqui, veia pulmonar. E o sangue entra no coração, chegando no, olha aqui a cavidade, no átrio esquerdo do coração. Ok? Então, portanto, são duas circulações distintas. Esta que circula pelo lado direito
e esta que circula pelo lado esquerdo. A do lado direito só passa sangue com CO2, pelo lado esquerdo só passa sangue rico em oxigênio. Tranquilo? Então, recapitulando. Circulação sistêmica ou grande circulação começa aonde? Não esquece, ó, a grande circulação começa no ventrículo esquerdo, sai do coração através da artéria aorta e vai para o corpo todinho levando oxigênio. O corpo consome oxigênio, libera CO2 e esse sangue volta para o coração através da veia cava superior e da veia cava inferior. Esse sangue volta para o coração, ó, chegando no átrio direito. Aqui acaba a grande circulação. Então, repito, a grande circulação ou circulação sistêmica começa no ventrículo esquerdo, sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, vai para o corpo todinho, o corpo libera, consome oxigênio e recebe CO2. Esse sangue agora volta para o coração através da veia cava superior e da veia cava inferior e a grande circulação acaba no átrio direito. Então ela começa no ventrículo esquerdo, vai para o corpo todinho e acaba no átrio direito. Perfeito? Então, grande circulação começa no ventrículo esquerdo, leva sangue para o corpo todinho através da artéria aorta e acaba no átrio direito. Quem é que traz o sangue para o átrio direito, gente? A veia cava superior e a veia cava inferior. Ok? A outra circulação é a circulação pulmonar, que também é chamada de pequena circulação. Né? Olha o nome aqui que eu mostrei para vocês. Ó. Circulação pulmonar ou pequena circulação. Ora, por que chama circulação pulmonar? Porque a circulação vai para o pulmão. Pequena circulação, coração, pulmão e volta para o coração. Então, a distância percorrida é pequena. Então, onde é que começa a pequena circulação? Começa no ventrículo direito. Essa pequena circulação sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar. Vai levar sangue para onde? Para os pulmões. O que ocorre nos pulmões? Ocorre a hematose. Que é o que é hematose? É a oxigenação do sangue. Esse sangue agora, ó, oxigenado, volta para o coração novamente. Quem é que traz de volta? As veias pulmonares. Chegando aqui em cavidade no átrio esquerdo. Então, ó, a pequena circulação começa no ventrículo direito, vai para os pulmões e acaba no átrio esquerdo. Ok? Então, eu espero que dê uma recapitulada, vocês dêem uma caprichada nessa grande circulação e na pequena circulação, que é importante que você saiba disso. Tá bom, gente? Então, se eu perguntasse eventualmente, a oxigenação do sangue ocorre na grande ou na pequena circulação? Pergunta 1. A célula consome o oxigênio durante a grande ou na pequena circulação? Pergunta 2. Então, reflitam sobre isso aí e a resposta está no texto. Tá certo? No texto não, está na videoaula. Tranquilo? Pois bem, vamos falar agora um pouquinho da configuração externa do coração. Gente, nosso coraçãozinho, ele é dividido da seguinte parte. Externamente nós temos, ó, face externo-costal, face diafragmática, está o nome aqui, ó, face pulmonar, um ápice e uma base. Perfeito? A face externo-costal é essa face que você está vendo aqui, ó, é a face anterior do coração. A face diafragmática é essa de trás aqui, ó, é a face posterior do coração. E a face pulmonar é a face do coração que está em contato com o pulmão. É uma face lateral. Tá certo? Então, repito, face externo-costal é a face anterior do coração. A face diafragmática é a face posterior do coração. A face pulmonar é a face lateral. Aí eu tenho um ápice, que é essa pontinha do coração, e a base do coração, que é essa estrutura aqui, ó. Isso é a base, ó. É onde eu observo a presença dos átrios, que são as cavidades que recebem o sangue, e a presença dos vasos, dos grandes vasos do coração. Os grandes vasos do coração estão localizados na base do coração. Ok? Então, nessa imagem aqui, ó, você visualiza o coraçãozinho, ventrículo direito,
ventrículo esquerdo. Aí eu tenho, ó, saindo do ventrículo direito, ó, o tronco pulmonar, e aqui saindo do esquerdo, passando por trás do tronco pulmonar, essa artéria que é a artéria aorta. Ó. Tronco pulmonar, artéria aorta. Aqui é o átrio esquerdo e aqui é o átrio direito. Átrio esquerdo, átrio direito. Quais são os vasos sanguíneos que chegam trazendo sangue para o átrio direito? Então, porque é o seguinte, presta atenção. Todo o sangue que chega no coração chega nos átrios, perfeito? O sangue que chega no átrio direito, que está aqui, ó, é trazido pela veia cava superior, está aqui em cima, ó, e veia cava inferior, que está aqui embaixo. Cava superior e cava inferior. Esse sangue da veia cava vem de onde? Já vimos no slide passado. O sangue da veia cava está vindo da cabeça dos membros superiores e está vindo também dos membros inferiores e do tronco. No átrio esquerdo, que está aqui, ó, eu tenho essas veias, ó, são as veias pulmonares. As veias pulmonares, como o próprio nome já diz, né, está trazendo o sangue de volta dos pulmões, rico em oxigênio. Perfeito? Então, repito, quais são os grandes vasos que a gente visualiza na base do coração? Está aqui, ó, artéria pulmonar, artéria aorta, aí não esquece, ó, a artéria pulmonar sai do ventrículo esquerdo, a artéria aorta sai do ventrículo, a artéria aorta sai do ventrículo direito, oh rapaz, a artéria pulmonar que está aqui, ó, ela sai do ventrículo direito e a artéria aorta sai do ventrículo esquerdo, ok? Então só recapitulando, gente, porque ficou um pouquinho confuso agora no final. A artéria pulmonar, que é esta, ó, sai do ventrículo direito e a artéria aorta sai do ventrículo esquerdo. Perguntasse quais são as veias que chegam nos átrios. Está aqui, ó, no átrio direito chega veia cava superior e veia cava inferior. No átrio esquerdo chegam as veias pulmonares. Tá certo? As veias cavas trazem o sangue do corpo da gente todinho. A cava superior traz o sangue da cabeça e dos membros superiores. A cava inferior traz o sangue do membro inferior e do tronco. Tá certo? Então, isso é a configuração externa do coração. Face esternocostal, face diafragmática, face pulmonar, um ápice e uma base. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a vascularização do coração. Que é isso? Eu quero saber quais são as artérias e quais são as veias que irrigam o músculo cardíaco. Ok? Porque é o seguinte, todo órgão precisa de sangue. Tá? O nosso cérebro precisa de sangue e tem uma artéria que vai levar sangue até o cérebro. Nossos músculos precisam de sangue. E tem as artérias que vão levar sangue para os músculos. Nosso rim precisa de sangue. E tem uma artéria, que é a artéria renal, que vai levar sangue para o rim. Então, quais são os vasos que levam, que irrigam, que levam oxigênio para o coração? E quais são as veias que drenam o CO2? Então vamos lá. Nós temos aqui, ó. Quem vai levar o sangue com oxigênio são essas duas artérias principais. A artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Coronária direita e coronária esquerda. A artéria coronária direita tem dois ramos, ramo marginal e ramo interventricular posterior, tá o nome aí. A coronária esquerda tem três ramos, o ramo interventricular anterior, o ramo circunflexo e o ramo posterior do ventrículo esquerdo. Essas são as artérias que vão irrigar, que vão levar oxigênio para o coração. Vamos visualizar elas aqui, ó. Então tá aqui, ó. Pergunta, isso aqui é o ventrículo direito. Como é o nome da artéria que sai do ventrículo direito, gente? Artéria pulmonar. Aqui é o ventrículo esquerdo. Como é o nome da artéria que sai do ventrículo esquerdo? Artéria, aqui, ó, artéria aorta. Então nessa imagem é o seguinte, ó. Você visualiza nessa imagem, na hora que a artéria aorta sai do ventrículo esquerdo levando o oxigênio, lembra da grande circulação. O sangue sai do ventrículo esquerdo com o oxigênio através da artéria aorta. Então a artéria aorta, ela emite dois ramos, ó, este e este. Ó. Este ramo que vai para o lado direito é a artéria coronária direita, que vai irrigar o lado direito do coração. E este pequenininho é a artéria coronária esquerda.
Aí aqui eu visualizo, ó, vamos falar da coronária direita. Eu tenho a coronária direita, esse tronco principal aqui, ó. Aí ela emite esses ramos pequenininhos, ó. Esses ramos aqui que estão descendo, ó, todos eles, ó, são chamados de ramo marginal. Esses ramos marginais irrigam, ó, o ventrículo direito do coração, a parte anterior do ventrículo direito. Aí, ó, essa artéria aqui, ó, ela segue e vai até a parte de trás do coração, que é essa aqui, ó. Ó, artéria coronária direita, ó. Quando chega na parte de trás, ela desce e fica aqui entre os ventrículos. Este ramo que eu estou apontando, que está entre os ventrículos, é ramo interventricular posterior. Ok? Então, a coronária direita irriga o lado direito do coração. Ela emite dois ramos. O ramo interventricular posterior, que é este, e o ramo marginal, que são esses aqui, ó. Isso é do lado direito. A coronária esquerda, que é esse aqui, ó, vai irrigar, obviamente, o lado esquerdo do coração. Quais são os ramos dela? Este aqui, ó, que está descendo entre os ventrículos, ó, porque aqui é o ventrículo direito e aqui é o ventrículo esquerdo. Então, esse ramo que desce entre os ventrículos, eu vou chamar de ramo interventricular anterior, porque está na frente. Então, a anatomia não tem o que fazer, não. Por que chama de ramo interventricular? Porque está entre os ventrículos. A anatomia não tem mistério. Então, esse é o primeiro ramo. O segundo ramo é esse aqui, ó, que está circulando, ó. Eu vou chamar de ramo circunflexo. Vai circular o coração pelo lado esquerdo desse órgão. Quando ele circula o coração pelo lado esquerdo, ela vem e acaba aqui, ó. Essa artéria que está descendo, no finalzinho dele, ó, chama-se ramo posterior do ventrículo esquerdo. Então, essas são as artérias que irrigam o coração. O lado direito, artéria coronária direita e seus dois ramos, o ramo marginal e o ramo interventricular posterior. Do lado esquerdo do coração, a artéria coronária esquerda e seus três ramos, ramo interventricular anterior, ramo circunflexo e ramo posterior do ventrículo esquerdo. Beleza? Muito fácil isso. Então essas artérias vão levar oxigênio para a célula. Qualquer obstrução aqui, ó, nessas artériazinhas, ó, qualquer obstrução na artéria vai levar o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio. É uma obstrução nas artérias coronárias. Perfeito? Então, olha só. As artérias coronárias levam oxigênio. A célula do coração consome O2 e libera CO2. Toda célula desse jeito. Consome oxigênio e libera CO2. Esse sangue agora rico em CO2 vai ser drenado, vai ser retirado do coração. Quem retira são as veias. E quais são as veias que drenam o CO2? Muito fácil, está aqui elas, ó. Esta veia aqui na frente, eu vou chamar de veia cardíaca maior. Está na frente do coração. E na parte de trás eu tenho o restante das veias, ó. Então quem drena é veia cardíaca maior, que vai drenar o sangue da parte anterior. Aí aqui na parte posterior eu tenho essa daqui do meio, ó, veia cardíaca média. Veia cardíaca média. Esta daqui que vem pelo lado direito, ó, veia menorzinha, veia cardíaca menor, ou também chamada de parva. E esta que é a veia posterior do ventrículo esquerdo. Então nós temos, ó, repito, quais são as veias que drenam o CO2 do coração? Veia cardíaca maior, está na frente. Veia cardíaca média, que está aqui atrás. A veia cardíaca menor e a veia posterior do ventrículo esquerdo. Essas veias todas, ó, drenam o sangue para dentro dessa estrutura maior aqui, ó, grandona. Ó. Então, todo o sangue que está vindo dessas 4 veias que eu citei para vocês, o sangue da veia cardíaca maior, da veia cardíaca média, da veia cardíaca menor e da veia posterior do ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser jogado, vai ser drenado para dentro de onde? Dentro dessa estrutura aqui, ó, que é chamada de seio coronário. Então, todo o sangue venoso com CO2 vai ser jogado dentro do seio coronário. Aí eu pergunto, esse seio coronário, eu já afirmei, é sangue rico em CO2. Aí esse sangue com CO2 vai ser jogado dentro do coração de novo, para que entre na circulação
pulmonar, na circulação sistêmica e seja oxigenado. Então, se esse sangue é rico em CO2, ele vai ser jogado dentro de que cavidade do coração? Primeira pergunta. Esse sangue aqui do seio coronário é rico em CO2. Se ele é rico em CO2, vai ser jogado dentro de que cavidade do coração? Tempinho para vocês refletirem. Nada? Ó, é simples assim. Ó. Lembra quando eu disse? Todo sangue rico em CO2, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho. Todo sangue rico em CO2, azulzinho aqui, ó, chega no coração no átrio direito. Todo sangue com oxigênio chega no coração no átrio esquerdo. Portanto, repita a pergunta. Esse sangue do seio coronário é rico em CO2. Ele vai ser jogado dentro do coração novamente. Ele vai ser jogado em que cavidade? No átrio direito. Porque o átrio direito é o átrio que recebe o sangue rico em CO2. Tranquilo, gente? Então, muito simples isso. Então, isso é a nossa vascularização do coração. Então, perguntar isso na prova, um testezinho. Descreva a vascularização do coração, é isso que vai falar. De boa? O coração é irrigado pelas artérias coronária direita e esquerda e seus ramos que eu citei anteriormente, que levam oxigênio. Quem vai drenar o CO2 são as veias cardíacas. Você cita o nome das veias cardíacas, isso que eu acabei de falar. Beleza? Vamos para frente. Vamos falar um pouquinho agora, aqui, ó, drenagem venosa, para você anotar o nome se você quiser. Vou dar um tempinho para vocês. Veia cardíaca maior, cardíaca média, cardíaca pava ou cardíaca menor, veia posterior do ventrículo esquerdo e o seio coronário. De boa? Continuando. Vamos falar sobre a inervação cardíaca. Fala sobre inervação, a gente dá uma pausa nessa primeira aula sobre o sistema circulatório e a gente retoma na próxima semana. Então, inervação. Quando eu vou estudar inervação, a gente estuda o funcionamento do coração. Como é que o coração funciona? É muito simples. Ó. Todo o órgão do corpo da gente, normalmente todos os órgãos são controlados pelo sistema nervoso central, pelo cérebro da gente. Tá certo? Então, o meu músculo funciona porque tem um nervo lá que chega e estimula aquele músculo. Meus órgãos, de modo geral, todos funcionam pelo sistema nervoso. Agora sim, o coração é um pouquinho diferente. Ele tem duas inervações. Uma inervação externa, que é controlado pelo sistema nervoso, e uma inervação interna, uma inervação própria do órgão. Tá? Dentro do coraçãozinho tem um sistema de inervação chamada de complexo estimulante do coração ou sistema nodal. Então, dentro do coraçãozinho tem uma inervação própria, o nosso coraçãozinho. Perfeito? Vamos entender como é que funciona isso. Vamos falar primeiro da inervação externa. A inervação externa, que é controlada pelo sistema nervoso, é dividido é controlada pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, olha só, o coração ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Já falei sobre isso, quando eu falei sobre músculo. Ora, o coração funciona com autonomia, ele é independente de nossa vontade. Então, quem controla o coração é o sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. O que é que ele faz? Qual é a função desse sistema nervoso autônomo no coração? Ele controla a frequência cardíaca. Então, a inervação externa tem como função de controlar a frequência cardíaca através do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O que é que ele faz na frequência cardíaca da gente? Pessoal, é o seguinte, ó, o nosso coração em repouso, a nossa frequência cardíaca gira em torno de 75 BPM, batida por minuto. É a média, tá? O cara em repouso aqui, do jeito que eu estou agora, o coração vai bater entre 75 vezes por minuto, a média, tá bom? O coração da mulher e das mulheres bate um pouquinho mais rápido do que do homem, tá? Porque o coração da mulher é um pouco menor. Então, como ele é menor, ele tem que trabalhar mais para bombear a mesma quantidade de sangue. Perfeito? Então, pois bem, essa frequência cardíaca da gente pode aumentar ou pode diminuir. Vamos dar um exemplo. Quando é que a frequência cardíaca aumenta? Se é uma situação de estresse. De repente eu estou correndo, tive um medo de alguma coisa. Entrou um ladrão na sua casa. Então quando você está lá, um assalto, alguma coisa assim, ó,
Então, situação de estresse, o coração da gente reage. Faz o quê? Aumenta a frequência cardíaca. Quem faz o aumento da frequência cardíaca é o sistema nervoso autônomo simpático. Então, o simpático aumenta a frequência cardíaca. Depois que passa a situação de estresse, aí vai entrar em ação o parasimpático. O que o parasimpático faz? Diminui a frequência cardíaca. Simples assim. Então, repito, o sistema nervoso autônomo, ele tem a função de controlar a frequência cardíaca. O sistema nervoso autônomo simpático aumenta a frequência cardíaca na situação de estresse. E o sistema nervoso autônomo parasimpático diminui a frequência cardíaca quando a situação de estresse passa. Ok? Então, a inervação externa é isso. Vamos falar da inervação interna, que é o complexo estimulante do coração. Gente, como eu disse a vocês, o que é que ocorre? O coraçãozinho ele tem uma inervação própria, interna. Vamos dar um exemplo. Se eu pegar um animalzinho, se eu retirar um coração, já viram em desenho, ou em filme, ou na internet, no YouTube, videoaulas. Você pega o coração de qualquer animal e coloca na mão, o coração continua batendo. Ele continua batendo graças ao complexo estimulante do coração, ou sistema nodal. Perfeito? Qual é a função desse sistema? Esse sistema nodal ele tem a função de controlar o ritmo cardíaco. Ok? Como esse ritmo cardíaco? Tem assim, ó. Imagina o coração aqui. O coração ele funciona assim, ó. Tem sístole atrial, sístole ventricular, diástole. Esse é o ritmo. Contrai primeiro os átrios, depois contrai os ventrículos, o coração relaxa. Sístole atrial, sístole ventricular, diástole. Ok? Esse é o ritmo. Quem controla esse ritmo é o sistema nodal. Ora, esse ritmo tem que se manter. Por quê? Olha só. Os átrios, eu já disse a vocês, lá na grande circulação e pequena circulação, os átrios se enchem de sangue. Aí o sangue sai dos átrios e vai para os ventrículos. Para ele sair dos átrios para o ventrículo, tem que contrair os átrios. Então, o sístole atrial, aí o sangue foi para os ventrículos. Aí o sangue agora sai dos ventrículos para dentro das artérias. A artéria aorta do lado esquerdo e a artéria pulmonar do lado direito. Então, para o sangue sair de dentro dos ventrículos, para ir para as artérias, tem que ter a sístole ventricular. Então, esse é o ritmo do coração. Sístole atrial, sístole ventricular, diástole. Quem controla isso? Sistema nodal. Essas são as estruturas do sistema nodal. Nó sinoatrial, nó atrioventricular, fascículo atrioventricular, ramo direito e esquerdo e os ramos subendocárdicos. Vou mostrar para vocês como é que funciona nessa imagem aqui agora. Está aqui o coraçãozinho. Então aqui o coração, você está vendo essa parte amarela, isso aqui é o sistema nodal. Então quais são os elementos? Esse é o principal elemento, é o nó sinoatrial, está aqui. Ó. O nó sinoatrial está localizado no átrio direito do coração. Perfeito? O que é que ele faz? O nó sinoatrial é ele quem desencadeia o estímulo elétrico no coração. Ele é quem, digamos, ele é quem dá o start, como se fosse um interruptor de uma luz. Toque. Ele é quem estimula, dá o estímulo, dá o choque elétrico no coraçãozinho. Desencadeia o estímulo elétrico. Então o nó sinoatrial está aqui. Ó. O nó sinoatrial ele desencadeia o estímulo elétrico. Aí o estímulo elétrico vai para as outras estruturas. Daqui do nó sinoatrial ele vai para este nózinho aqui, ó, que é o nó atrioventricular. Por que chama nó atrioventricular? Porque está entre o átrio e o ventrículo. Do nó atrioventricular esse estímulo vai para esse outro fascículo, que é chamado de fascículo atrioventricular. Depois esse estímulo desce, ó, pelos ramos direito e esquerdo, que são os ramos amarelinhos, e depois eles penetram nos ventrículos, através desses ramos, que são os ramos subendocárdicos, que antigamente era chamado de feixe de rede de Purkinje. Perfeito? Então, olha só. O estímulo, portanto, começa no nó sinoatrial. Deu o estímulo elétrico. O estímulo elétrico agora desce e vai para o nó atrioventricular. Agora são elementos de condução. Do nó atrioventricular segue para o fascículo atrioventricular. Do fascículo vai através dos ramos direito e esquerdo, invadindo os ventrículos através dos ramos subendocárdicos.
Então, dessa forma, ocorre o controle do ritmo cardíaco. Então, começa no átrio, o estímulo começa no átrio e segue para os ventrículos. Então, começa no átrio através de quem? Do nó sinoatrial. Então, o nó sinoatrial é o nó que desencadeia o estímulo elétrico. O restante é apenas elementos de condução. Então, desses elementos aqui, ó, quem é que desencadeia o estímulo elétrico? O nó sinoatrial. O restante são elementos de condução. Vão conduzir o estímulo ao longo do coração, para o restante do coração todinho, para que o coração possa contrair. Contrai primeiro o átrio, nó sinoatrial. Depois contrai os ventrículos. Então, esse ritmo, quem determina é o nó sinoatrial. É ele quem manda o estímulo. Ele é quem marca o ritmo do coração. Então, o nó sinoatrial vai ficar lá. Está o choquinho, aí o coração contrai. Está o choquinho, aí o coração contrai. Ele é quem marca o ritmo do coração. Então, ele marca os passos do coração. Olha o tempo que eu utilizei. O nó sinoatrial marca os passos do coração. Então, quando eventualmente o sujeito tem uma falha no funcionamento no nó sinoatrial, aí você vai ter que fazer uma cirurgia para substituir esse nó sinoatrial. Aí você já ouviu falar no que a gente chama de marca-passo. Então, cirurgia de marca-passo. O marca-passo é uma pilha, é uma bateria que vai substituir a função de quem? Do nó sinoatrial, que eu disse a vocês que era o nó que marcava o ritmo. É o nó que marca os passos do coração. Ok, gente? Então, essa é a função do sistema nodal. É marcar o ritmo do coração. Quais são os elementos que fazem parte do sistema nodal? Nó sinoatrial, que é quem desencadeia o estímulo. O nó sinoatrial está localizado aonde? No átrio direito. Aí o estímulo depois desencadeado vai ser conduzido. Quem é que conduz? O nó átrio-ventricular, o fascículo átrio-ventricular, os ramos direito e esquerdo e finalmente o estímulo chega dentro dos ventrículos para poder ter a contração ventricular nos ramos subendocárdicos. Ok? Essa é a inervação do coração. Inervação externa. Não esquece, controla a frequência cardíaca, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Inervação interna, complexo estimulante do coração ou sistema nodal. Controla o quê? Controla o ritmo cardíaco. Quem é que desencadeia o estímulo no coração? O nó sinoatrial. Quem é que conduz os restantes que você está vendo aí? O nó atrioventricular, o fascículo atrioventricular, os ramos direito e esquerdo e os ramos subendocárdicos. Ok, gente? Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, me pergunta, que eu estou aqui para retirar, tá certo? Ajude vocês. Então, olha só. Eu vou, além dessa videoaula, eu vou estar encaminhando uma outra videoaula para vocês. Vai estar no outra videoaula. Eu vou encaminhar explicando bem direitinho no quadro que eu fiz a grande circulação e pequena circulação, tá certo? Você deu uma assistida também nessa outra videoaula que é importante. E também vou mostrar uma outra videoaula sobre o coraçãozinho, a parte prática do coração, onde você vai visualizar os acidentes anatômicos no coração sintético e os acidentes anatômicos no coração de verdade. Tá certo? O coração anatômico. Então assistam lá todas essas videoaulas sobre o nosso sistema circulatório. Tá bom? Forte abraço.